Quem não mede, não controla. Quem não controla, não melhora. Fazenda que não tem gestão, meu amigo, tá fadada a cair no buraco, né? E a atividade já não permite mais amadorismo. As margens da agricultura, da pecuária estão cada vez mais esticadas e tá difícil para quem está levando a atividade de qualquer jeito. Então não está permitindo mais desaforo. Então, no episódio de hoje vamos falar aí sobre gestão rural, né? Tanto de um pouco de agricultura, um pouco de pecuária. Vamos trazer aí um panorama para você melhorar a gestão da sua propriedade rural. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nesta bancada, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo de formação e comunicador por opção, trazendo para você tudo o que acontece no agronegócio aqui dentro da nossa esfera chamada terra. Tamo junto. Então o assunto de hoje é para falar aí sobre gestão rural, né? Sobre gestão de propriedades rurais. Então vamos falar quais são os maiores desafios dos produtores, quais são as ferramentas que são utilizadas, quais os principais gargalos, porque a atividade profissionalizou demais, né? Antigamente a gente escutava aquela frase, ó, meu filho, se você não estudar, eu vou te mandar para a roça. Agora mudou, você quer ir para a roça? Aí você tem que estudar. Aí que você tem que estudar, não tem conversa fiada não. E olha só, nosso convidado, ele é consultor e gestor que atua com administração rural, ajudando fazendas a funcionarem como empresas, especialmente quando o proprietário não consegue estar presente no dia a dia da operação. André é fundador da Precisão Agroconsultoria, empresa que trabalha ao lado com empresários rurais que têm atividade no campo como uma parte importante do seu patrimônio, mas não como a principal ocupação. Seu trabalho é trazer método, clareza e segurança para a tomada de decisão, garantindo que a fazenda tenha organização, resultado e continuidade, mesmo que à distância. Seja bem-vindo, doutor André Ferro. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui e poder falar de um tema tão prazeroso para nós. Que isso, a gente agradece, né? Tivemos que reservar o heliponto ali, o helicóptero ali deu um congestionamento ali, mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Para falar de um assunto que é em alta, né? Porque eu gostei desse texto, né? Que vocês prepararam sobre a questão do patrimônio à distância, né? Porque muitas vezes o produtor, né? Ele é um advogado na cidade, ele é um médico, ele é um industriário, ele tem geralmente alguma outra atividade. E aí ele ganha muito dinheiro no que ele faz, muito bem feito, e aí ele vai lá e pega e compra uma fazenda. É isso aí. Só que aí ele é advogado, ele não é agrônomo, veterinário, zootecnista ou da área do agro e acaba tomando uma pregada, né? Normalmente, infelizmente, é muito comum exatamente essa história que você descreveu, né? Aqui em Goiás, e não é diferente no restante do Brasil, além disso, tem aquelas situações onde o pai muitas vezes foi um produtor de sucesso, né? E à custa de muito suor, trabalhou para que os filhos tivessem uma profissão de mais sucesso naquela época, então, né? Como medicina. Era três, né? Medicina, advogado e engenheiro. Exatamente. Só existia isso. E aí hoje, essa geração, então, que foi preparada para ser um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, eles têm um patrimônio e um problema na mão, né? O patrimônio, um legado que foi deixado pelo pai, o reconhecimento da importância que foi a propriedade rural e muitas vezes o objetivo de manter ela, né, como parte do patrimônio, mas um problema pela insegurança, pelo tempo que toma, né, porque não deixou de ser a atividade principal dessa pessoa. Então, é com esse perfil de produtor, empresário, que a gente hoje trabalha. Entendi. E hoje a sua atuação é mais aqui no Centro-Oeste, Nacional? Como que é? Não, hoje a gente atua em Goiás, atuamos em Tocantins, Bahia, Maranhão, semana que vem estou no Maranhão, Mato Grosso do Sul, acho que esses são os principais estados que a gente tem atuação. Mas 90% dos nossos clientes são produtores, empresários e que não vivem da atividade. E uma curiosidade que me traz até um pouco de tristeza é que a gente tem alguns produtores, como cliente, ou já teve, que são efetivamente produtores rurais, de formação, dedicação e como atividade exclusiva. E não é comum a gente ver os empresários tendo resultado maior, melhor na atividade pecuária do que os produtores de formação. É triste isso, né? É mesmo? Verdade, cara, verdade. Verdade, e em partes eu atribuo isso à forma de enxergar o negócio, né?
É muito comum você conversar com um produtor, você conhece vários, e o produtor fala assim, eu tô tocando a fazenda. O que é tocar um negócio? Né? Quando você vai para um empresário, até a forma do empresário fala, não, porque eu estou administrando uma fazenda. Você já vê que o modelo mental, a forma de enxergar o negócio é diferente. Né? Mindset. O mindset. Então, isso faz com que os resultados, né, dos nossos parceiros empresários sejam melhores, muitas vezes, do que aqueles que são dedicados 100% à atividade. É porque eu acho que tem uma linha tênue, né, igual você pontuou aí, doutor, que muita gente tem aquele legado familiar e às vezes até um certo apego sentimental, né, pela propriedade. Muito. Eu também já trabalhei bastante, né, nessa área, igual eu estava explicando aqui antes de a gente começar a nossa gravação. Cara, eu já presenciei situações assim, né, engraçadas, né? Uma que eu me recordo, o grande produtor ali da região norte, aqui do estado, região norte ali, São Miguel, Sei. Mundo Novo. Uhum. Cara, aquele também tem umas fazendas de pecuária Grande, de base. E aí, uma consultoria estava em conjunto lá para fazer o levantamento produtivo, de retorno, de investimento e aquele papo todo. E, cara, não tava dando 0,1% ao mês de retorno. Então, por exemplo, você pegava uma propriedade lá de 150 milhões de reais, somando todos os ativos, o rebanho, tudo dava 150 milhões. E o cara não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. E aí a consultoria virou para ele e falou assim, irmão, vende a propriedade, põe num CDB, que você vai ganhar muito mais dinheiro, porque isso aqui não é para você. A não ser que você terceiriza a gestão, contrata uma empresa que vai fazer isso. Rapaz, o cara levantou, mandou a mão na mesa e mandou todo mundo embora. Desse jeito. A gente percebe muito isso, assim, o coração, né, a emoção, atrapalha muito na hora da decisão, né? Então, a gente, quantos casos a gente já não se deparou numa situação muito semelhante, né? E na verdade, hoje, a gente até, de tanto apanhar nesse sentido, de estar do lado da consultoria, fazendo, né, sendo a consultoria na época, e aí levando uma resposta dessa, falou assim, não vou vender, bate na mesa e fecha tudo, a gente começou a fazer o seguinte, começou a identificar perfis, sabe? Por quê? Porque o que a gente percebeu foi que aquele produtor que tem esse amor pelo negócio, que extrapola a racionalidade, cara, infelizmente, o problema dele não é a consultoria que vai resolver. Perfeito. Não sou eu quem vou resolver esse problema para ele, porque o problema dele não é relacionado à gestão, não é técnico. É um problema de tomada de decisão. Aí voltamos à questão do modelo mental, mas é a tomada de decisão, é a forma dele enxergar, dele entender como é que ele vai lidar com essa emoção. Então, em situações como essa hoje, quando a gente vê que realmente a emoção toma conta e sobrepõe a razão, a gente prefere até às vezes recuar, porque não é um problema que a consultoria vai resolver, né? Boa. Tem que ter essa sensibilidade, né? É muito importante. Porque assim, aí o cara contratou a consultoria foi lá e deu o diagnóstico. A consultoria, lógico, ela não obriga ninguém a fazer nada, mas ela tá ali para apontar um caminho. Sim. E aí, a hora que sai o diagnóstico, porque assim, geralmente, tem muito produtor, né, André, que o cenário econômico nosso está muito desafiador. Uhum. Então, você vê pecuária, um dos melhores casos que eu já vi é de 3 a 5% ao mês, né? Então, a margem é pequena, é apertada, você tem que ter um fluxo de caixa, um giro constante. Então, não é uma atividade assim tão simples quanto parece, né? E quanto muita gente já pintou, né? Que acha que comprou um rebanho e ficou rico. Isso. Né? Então, o que eu vejo muito é que, às vezes, o produtor, ele, em vez de ele pensar preventivamente, ele age muito apagando o fogo do incêndio que está pegando ali na matinha ali, ó. Começou a sair a fumaça, ele vai lá e corre. Exatamente. Só que ele não preparou o pipa, não gradeou, não fez um acero. A hora que o trem começa a pegar fogo, que ele vai atrás de recursos. São os que estão tocando o negócio. São os que estão tocando o negócio. Né? Por que eu comento essa diferença entre tocar e gerir, né? Então você falou muito bem. A pessoa que está tocando o negócio, ela está lá, envolvida no operacional. Fazendo o quê? O que aparecer. Então se pegou um fogo ali, opa, ela vai lá e apaga. Né? Daqui a pouco quebrou um trator, ela vai lá e providencia a manutenção. Isso é tocar o negócio. E o que é gerir o negócio? Gerir o negócio é quando você tem um plano
você conhece o seu negócio e você está ali, às vezes, presente, nem sempre, mas você tem um processo que vai fazer com que você tenha controle. E se você tem um plano te falando aonde você quer chegar, então você passa então a dirigir esse carro, a gerir esse negócio de acordo com o objetivo que você tem. Então essa é a diferença entre tocar e gerir. E por isso que eu falo que, infelizmente, muitos produtores com perfil empresário têm mais sucesso do que produtores com perfil produtor, vamos falar assim, né? Porque eles estão gerindo e não tocando o negócio. Você me fez lembrar de uma situação, em 2020, a Embrapa, todo mundo já ouviu falar, cansou de ouvir falar sobre esse estudo. A Embrapa lançou um estudo falando que, se eu não me engano, 80% dos pecuaristas do Brasil deixarão de existir. Junho de 2020, eu me lembro porque na época eu estava fazendo uma apresentação e eu usei esse trabalho. E ao mesmo tempo ela fazia um contraponto mostrando que a produção pecuária no Brasil só cresceria. Então mostrou lá em 2020 a concentração, muita produção na mão de poucos produtores profissionais. Isso já é figurinha carimbada em apresentação, em palestras. Mas o que naquela época o estudo pontuou e foi além, é que ele colocou quais são os motivos, né, para que esses produtores não continuassem na atividade. E aí, todos eles, que era a dificuldade de adoção de tecnologia, a dificuldade de entender como é que era a nova pecuária, você comentou sobre as margens muito estreitas, né? Então ela colocou ali um mapa de quais eram os pontos que o produtor tinha que ficar antenado para não deixar de estar na atividade. E todos eles têm a ver com a forma de enxergar o negócio. Tem a ver com a tomada de decisão, tem a ver com você gerir mais o negócio. E eu, infelizmente, de lá para cá, eu cheguei a uma conclusão, que esse estudo estava errado. Talvez a gente tenha uma exclusão maior ainda. Maior que 80%. Maior que 80%. Mas a população, não, na verdade está aumentando. Não, por quê, cara? Porque se você for observar na internet, nas discussões, nas próprias palestras que tem, nós, técnicos da área e produtores, discutimos muito sobre técnica, sobre manejo. E nem sempre o melhor manejo, a melhor técnica é que vai fazer com que seu negócio prospere do ponto de vista financeiro. E se não tiver prosperidade financeira, acabou. Não tem que fazer. Anota essa aí. Nem sempre a melhor técnica ou o melhor manejo vai ser melhor para a prosperidade financeira. Exatamente. Quantas pessoas a gente não conhece, propriedades que a gente ouve história de produzir 30, 40, 50 arrobas por hectare e não ganha o dinheiro. No final das contas, o lucro líquido ali é negativo. É igual o vendedor de espetinho, né? Ele vende o espetinho, aí a hora que ele monta a churrascaria, agora ele tem aluguel, ele tem funcionário, ele tem isso. Então nem sempre montar a churrascaria era negócio por causa disso. Exatamente. Esse ano de 2025 para nós foi um grande aprendizado. Você vê como isso é um erro muito comum, e aí trazendo aqui uma informação relativamente confidencial, né, interna nossa, em junho desse ano, de 25, eu fiz uma reflexão e a gente estava vindo com um bom crescimento na empresa. Mas quando eu olhei para a margem, poxa, eu agreguei custos, eu agreguei pessoas, e foi importante, mas a minha margem piorou. Então, veja, se eu que trabalho com gestão todo dia, dentro do meu próprio negócio, estava cometendo esse erro, imagina um produtor que toca o negócio e não conhece o negócio. Você conversa com o pessoal fala, não, mas eu produzo muito bem, meu gado está lindo. Produtivamente falando, ele está excelente. Mas quando você pergunta, onde é que você ganha dinheiro aqui nessa brincadeira? De forma resumida, me fala aqui qual que é o seu objetivo aqui para esse ano. O que você é bom para fazer? Não precisa muito, não. Me fala quantos bois você tem que matar, qual que é o peso médio e o que você vai faturar. Os caras não conseguem responder isso. Agora, produtividade, quantos hectares por arroba, quantos arrobas por hectare ano, qual que foi o ganho de peso médio, isso tá taxa de concepção, minha perca embrionária está controlada, minha taxa de concepção de secundípera está top esse ano. Mas isso não ganha jogo. Isso não ganha jogo. O que ganha jogo é... Faturamento é ego, né? Exatamente. Eu faturei 50 milhões, gastei 49.990. Exatamente. A margem às vezes piorou, né? Então, esse estudo infelizmente estava errado. Por quê? Porque nós, técnicos e os produtores, eu acredito que nós estamos olhando muito para o lugar errado. Não que produtividade não seja importante, né? Para resumir, eu pensei aqui num paralelo para ficar fácil de entender, é o seguinte: eu não sei se você acompanha futebol, mas você imagina... Vila. Aí eu falo assim, eu não vou te perguntar para quem torce. Bom,
Mas imagina você que torce então pro Vila, vê um jogo e na partida você olha para a estatística, posse de bola. O Vila domina. Aos 47 segundo tempo, para causar provocação aqui, o Goiás faz 1-0. Poxa, o que adiantou você ter o seu posse de bola? Assim são a produtividade versus o resultado. Né? Se eu olhar para a produtividade, muita fazenda está dando show. Mas no final das contas, o que vira o resultado é dinheiro em caixa. E aí nessa hora, a gente tem uma frustração. E eu acho que também a gente tem que ter humildade, né, André, para parar e falar assim, cara, eu não sei isso aqui, mas você tem um dinheiro, você tem um patrimônio, contrata alguém para fazer, Claro. né? Então, assim, muita gente tem resistência, né? Às vezes, igual o homem de ir no médico, né? Que o homem é ruim para ir no médico. Uhum. Mas, cara, se você tá com dificuldade, você tá endividado na propriedade rural, que a pecuária, eu vejo que ela tem um perigo muito silencioso. Porque é o seguinte, principalmente em propriedades de grande número de rebanho, né, de animais. Então você pega lá uma fazenda que tem 10 mil cabeças de boi hoje. O cara ele vai diminuindo o rebanho ano a ano, e a hora que ele percebe, ele tá com a metade do rebanho. E aí ele não sabe de onde que foi o dinheiro. Exato. Não é? Exatamente. Exato. Muito comum essa situação. Quer ver uma situação muito comum também, que eu sempre que a gente começa a trabalhar com a fazenda, a gente faz um diagnóstico. Para entender, tanto do ponto de vista produtivo quanto financeiro, né, como é que está a situação da fazenda. E é impressionante o quanto a gente encontra a seguinte situação. Fazenda que tem um rebanho bonito, tem índices produtivos bons e tem um financeiro bom. Mas aí na hora que você vai entender melhor o financeiro, você vê que ela está apoiada em dinheiro externo, em dinheiro de banco. Tipo de dívida? De custeio, de alavancagem. Então o que acontece? Ela só consegue girar o negócio dela porque ela tem essa fonte de recurso para captar no banco e pôr o negócio para rodar. Entendi. E por que isso é um problema seríssimo? Porque você normalmente, uma pessoa, para qualquer situação que seja, ela só percebe o risco, quando está tudo bem, quando acontece uma situação extrema ou acontece um acidente. Pode observar. O que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Nas fazendas, a pessoa tem, olhando para o gado e para a parte produtiva, um bom resultado. Olhando para o financeiro, ela olha para dinheiro. E não falta dinheiro, porque na hora que precisa, ela pega no banco. É como se ela rodasse só com o limite do cartão. Exatamente. E esse é um risco tremendo. E muitas fazendas que nos procuraram ano passado e esse ano estão procurando, elas estão nessa situação, só que agora teve um problema, que é o acidente. Eu comentei que ninguém percebe o risco até que aconteça um acidente. Qual que foi o acidente? Cadê dinheiro? Cadê recurso do banco? Acabou o crédito. Ou ficou caro demais, né? Como é que você gira o negócio? Aí que a pessoa vai perceber, mas peraí, meu pasto está cheio, meus pastos estão bonitos, meu gado está ganhando peso, eu estou usando a melhor nutrição, estou tendo o melhor indicador reprodutivo, mas cadê o dinheiro para eu pagar a folha de pagamento? O banco não liberou. E aí a gente tem um problema sério, porque em outras empresas não é diferente. Normalmente as empresas quebram porque tem um descasamento de fluxo de caixa. Perfeito, muito bem pontuado. Você tem o patrimônio, você tem o dinheiro ali no pasto, mas você não tem o dinheiro na conta para pagar o boleto de hoje ou amanhã. Aí o que o pecuarista faz? Aí nessa hora, coitado, ele teria o banco, não tem mais, o que ele faz? Duas situações são muito comuns. Ou ele corta onde não deve, ou ele vende um pedaço da terra, vende um pedaço do gado. Aí ele fala assim, não, manda 2 carretas lá pro isso lá. Exato. Não, mas não tá pesado. Manda. Aí o cara vai diminuindo o rebanho, de 10 mil, a hora que ele vê, ele tem 5. Tem 5. Então, assim, entendeu? E aí ele não entende o porquê, mas porque o risco foi lá atrás. Você tinha um problema, às vezes estrutural do negócio, e há muito tempo a sua produção não estava dando conta de fazer com que a produção fosse custeada. Girasse. Exatamente. Mas você tinha o maquiado, que era o banco, colocando dinheiro. Né? Então, André, outra coisa também, um erro muito comum que eu via nas fazendas que os produtores cometiam, nós não estamos aqui para falar mal de produtor, tá? Pelo amor de Deus, que os caras só ficam falando mal de produtor. Não, mas a gente está falando a realidade que acontece nas propriedades. Né? E não tem o certo e não tem errado, cada cabeça é uma sentença, né? Cada um com seus boletos. Mas o que eu via muito, André, o produtor misturava o CPF com a inscrição. Muito comum. Então, assim, ele queria trocar de caminhonete, ele ia lá e vendia uma carreta de boi e trocava a caminhonete. Aí ele tinha que fazer um investimento na fazenda, ele ia lá, vendia a caminhonete e fazia investimento na fazenda. Então, assim, misturava isso, e aí a fazenda tinha esse descasamento de fluxo de caixa, por quê? Porque os núcleos financeiros eram misturados. Uhum.
E aí ele perdia essa mão aí, na hora que via era uma coisa só, né? Isso é muito comum, né? E volta a questão de tocar o negócio, né, versus gerir o negócio, né? Então, um primeiro passo é separar as coisas, né? Vamos separar os bolsos. Tá tudo dentro da mesma calça, mas em bolsos diferentes, né? A gente fala muito isso para cliente nosso, que são, ó, esse aqui nós mudamos de bolso. Agora tá no bolso pecuária, organizamos os bolsos, né? Tá no bolso pecuária, bolso agricultura, bolso armazém, bolso pessoa física. Mas isso é extremamente importante. E só assim para você efetivamente conhecer do negócio. E é o que você falou, nós não estamos aqui falando mal do produtor, pelo contrário, a gente está usando alguns exemplos que a gente comumente encontra para a gente aprender com eles. É muito comum esse tipo de situação que eu coloquei aqui. E nós não estamos querendo aqui apontar o dedo para aquele que estava errado, não. Ou para aquela situação que a gente... Não, nós estamos querendo aqui usar o exemplo para que a audiência que está nos ouvindo aprenda com isso. Para de repente eles entenderem que, poxa, mas essa realidade que vocês estão falando, eu vivo na minha fazenda. E se eu vivo essa realidade da minha fazenda, por que o meu resultado vai ser diferente do que esse rapaz que teve a realidade agora, a história contada, teve? E aí esse tipo de reflexão já faz com que você saia, pelo menos tire um pezinho dos 80% que eu comentei. Porque o grande problema é justamente a forma de enxergar o negócio. Se você começar a se questionar nesse sentido, com as histórias que a gente está contando, eu tenho certeza absoluta que um pé você tira desse grupo. Agora, cabe a você aí, dentro da sua realidade, evoluir nesse sentido, enxergando o negócio como um negócio, efetivamente, para você ficar no grupo dos 20%. Porque esses sim, esses vão aumentar a produção, esses vão ganhar dinheiro, se estão ganhando dinheiro, com certeza não estão aumentando a produção por isso, né? Não estão tendo prejuízo. Enfim, a ideia nossa é usar essas histórias do dia a dia que a gente encontra para explicar os desafios, os resultados, as consequências e deixar que vocês, conscientes disso, façam as escolhas de vocês. A ideia é essa. Perfeito, André. E você já está no mercado aí que você tem bastante experiência, né? Eu acredito que você deve ter pegado uma fase de transição, que agora a gente está vendo que os netos, os filhos, estão assumindo as propriedades rurais, né? Uhum. Então, muitas fazendas você vai, o gestor tem 30 anos, tem 35 anos, né? É o filho do pai que começou a propriedade lá atrás, então, assim, é o movimento de sucessão, né? Uhum. E a gente sabe que tem diferença grotesca do herdeiro e do sucessor, Sim. né? E essa geração nova, eu estava até lendo a respeito, né? Tem um cara que fala muito interessante, ele tem uma abordagem muito bacana, que é o Daniel Pagotto, não sei se você já viu, Sei. Tratos lá de São Paulo. Eu assisti um vídeo dele, da palestra dele, ele falando que é muito tabu, né, nas mesas das famílias, sentar e falar assim, beleza, se eu morrer, para quem que vai, o que que vai, como é que vai, quem que vai tocar, quem que não vai tocar. E o pessoal tem muita resistência em tratar esses assuntos com as famílias em vida, porque achando que tá querendo já estar de olho no patrimônio, né? Você já participou de alguma sessão? Participo. A gente é muito acionado nesse sentido. A gente tem várias situações desde sucessão que aconteceram de forma abrupta, né? Exemplo, né? Nós começamos com esse trabalho de administração rural, foi em função de uma ideia de uma cliente nossa, que até hoje tem mais de 6 anos que a gente atua em conjunto com eles, e na época o pai faleceu, o filho cursando o último ano de medicina e a mãe, né, sem querer trazer o filho daquela situação lá, tirar o filho da faculdade para trabalhar na fazenda. E ela chegou para nós e falou assim, escuta, por que vocês não participam mais do dia a dia? E aí então veio a ideia da administração rural. E depois da ideia da administração rural, é muito comum a gente ter esse tipo de realidade. A gente é muito procurado. Né? E por um lado é muito bom quando você vê que o sucessor está preocupado, efetivamente está trazendo isso para a mesa. E quando as famílias tratam disso em vida, é muito mais fácil. Né? Nós já pegamos também situações opostas, em que não teve a oportunidade de tratar isso em vida e que, infelizmente, depois começou até mais ou menos, o trem desandou. Deu briga para todo lado, rolo e confusão, tapa na mesa, como seria. Então, o que a gente tem, né, de história nesse sentido e o que a gente passa de recomendação? Gente, se você tratar a fazenda como uma empresa, beleza, toda empresa tem processos. Toda empresa tem uma estrutura hierárquica. Boa. Então, você que vai ser o sucedido, cria um corpo de estrutura hierárquica e coloque o sucessor, nem que seja para acompanhar.
E aí, e para o sucessor? Poxa, você é sucessor, talvez você não tenha tido a oportunidade de conhecer muito sobre o negócio, mas aproveita esse momento para você entender. E nessa hora eu sempre aconselho o seguinte, talvez você não vai concordar com nada, mas você fica caladinho. Acompanha tudo, passa aí seus 6 meses, 1 ano acompanhando, entendendo e não questionando as atitudes, mas perguntando, querendo entender os porquês, que é diferente. Uma coisa é você me perguntar se eu estou certo ou errado, outra coisa é você me perguntar por que eu estou tomando essa decisão. E aí, aos poucos, eu vou começar a me sentir com mais liberdade de compartilhar com você mais, que vai ser o sucedido, você como sucedido e eu como sucessor. Daqui a pouco, você entendendo os meus porquês, aí você começa, então, a sugerir alternativas. Com o tempo, eu vou estar mais à vontade, eu vou perceber que você me entende e eu vou começar a te dar mais espaço. E aí, nessa hora que eu te der o espaço, você faz alguma coisa que você tem certeza que vai dar certo, que você não pode errar nessa hora. Com uma vez que você acertar, daqui a pouco o seu pai, o sucessor, vai estar querendo que você vá tomar mais frente do negócio, mas ele vai mostrar para o amigo dele quando for que a ideia foi dele e que deu certo, mas está tudo certo. Então a gente tem muita situação e a gente já teve algumas oportunidades de aprendizado, então a gente vai passando algumas dicas nessa hora, sentando nas mesas para compor essa estrutura. E eu te falo assim, quando as coisas acontecem em vida, rapaz, é muito prazeroso, porque você vê realmente que acontece uma união desse núcleo familiar. Você vê que as decisões que são tomadas são aceitas de forma muito mais natural, né? E a gente acompanha pessoas que a gente começou estruturando esse papel. Hoje, o sucessor ainda em vida já não atua mais na frente do negócio, mas a fazenda está voando, está voando. Então, eu acho que se puder tratar em vida, esse assunto é um assunto delicado, mas muito importante. E a gente participa, sim, apoia. E temos várias situações aí, depois se tiver tempo a gente fala das piores até as melhores. Mas eu acho que tem que conversar mesmo, né? Que conversando se entende. Porque depois que o patriarca partiu, aí fica naquele achismo ali, não, era pra ser assim, não era. Cara, senta na mesa e fala assim, ó, seguinte, a fazenda tá aqui, vamos organizar aqui, vamos abrir uma holding, né? Uma holding patrimonial, vamos cotizar esse negócio aqui dentro do CNPJ. Já desvia também da questão tributária, né? E o presidente tá com sede aí, né? Tá querendo tributar até a balinha que você chupa, tá querendo pagar imposto. E hoje, André, na sua visão, qual que você enxerga que é o principal desafio de gestão das propriedades rurais? Gestão? É mão de obra, é ferramenta, conectividade já não é mais, né? Que agora Não, conectividade que Elon Musk resolveu para nós, né? tudo online, né? Cara, a maior dificuldade, na minha opinião, por incrível que pareça, é a falta de conhecimento do negócio. Do negócio em si. Do negócio em si. É aquilo que a gente falou há um pouco tempo atrás, é do produtor conseguir responder algumas perguntas simples, do tipo, quanto que eu vou faturar? Onde é que eu estou ganhando dinheiro? Onde é que eu estou perdendo dinheiro? Isso aí também é uma coisa que... Onde é que eu quero chegar? Faz, né? Porque você imagina só, se você souber responder quanto que eu vou faturar, se você souber responder que margem que eu quero ter, é simples. Você pegar faturamento menos margem, você tem então quanto você pode gastar. Faz engenharia reversa ali. Exatamente. Então, eu quero faturar 1 milhão, eu quero ter 20% de margem, eu quero sobrar então no meu bolso 200 mil. Então você tem 800 mil para gastar. Agora responde a próxima. Onde é que eu ganho dinheiro nessa brincadeira? Porque aí onde eu ganho dinheiro, eu vou pôr mais dinheiro. E onde é que eu perco dinheiro nessa brincadeira? Porque aí daqueles 800 mil, tudo que for onde eu ganho dinheiro, eu vou destinar mais dinheiro. E tudo que for onde eu perco dinheiro, eu vou tentar tirar dinheiro dali. Acabou. Agora, de novo, né? A gente, infelizmente, tem muitos produtores que conhecem produtivamente o seu negócio e pouquíssimos produtores conhecem efetivamente o negócio, financeiramente falando do negócio. Então, o maior gargalo, na minha opinião, não é mão de obra. O maior gargalo não é conectividade. Nós temos tecnologia hoje para tudo. O maior gargalo é a pessoa conhecer do próprio negócio, como negócio. Porque depois disso é só você começar a se fazer perguntas, do tipo essas que eu falei agora, né? Do tipo, poxa, mas eu tô com dificuldade em mão de obra, por quê? Cara, é muito simples. Mudou o perfil da mão de obra. Pô, muito. Mudou o perfil da mão de obra. Então, se você conseguir responder isso, fala, bom, se mudou o perfil, o que esse novo perfil quer? E aí você começa, então, a se fazer perguntas. Então, acho que a dificuldade maior, na minha opinião, é isso, é falta de conhecimento do próprio negócio. E nessa hora,
para ser possível conhecer mais sobre o negócio, a gente tem que fazer aquelas perguntas que incomodam. Quanto mais for incômoda a pergunta, melhor ela é, tenha certeza disso. Sempre, sempre, sempre. Isso eu já estou cansado de constatar. As melhores conversas são aquelas difíceis. Então, se é difícil sentar com seu filho para conversar sobre sucessão, senta. Se é difícil conversar com um funcionário sobre por que essa alta rotatividade, senta. Se é difícil conversar com um veterinário, com a esposa, senta e conversa. Senta e conversa. Porque, na pior das hipóteses, um probleminha não vira um problemão. E na melhor das hipóteses, além disso, você sai com todo mundo muito mais feliz, porque transparência em qualquer relação ela é muito importante. Então você saber para onde é que você vai, com quem que você vai, qual que é o gargalo, enfim, isso só traz benefício, na minha opinião. Ou seja, resolver igual gente grande, né? Porque às vezes a gente fica fugindo dos assuntos primeiro que a gente tem que resolver, porque põe o dedo na ferida, né? Incomoda. Porque aí você para pensar, negócio é questão mesmo de rentabilidade. Cara, lógico que não tem como você comparar uma coisa com a outra, né? Ou o tamanho que é uma fazenda, não tem como você considerar. Porque eu lembro uma vez eu atendi um empresário de dupla sertaneja muito famoso aqui em Goiânia. Não vou dar mais dica não, porque todo mundo vai saber quem é. Esse cara estourou várias duplas, ganhou muito dinheiro. E aí ele pegou e comprou uma fazenda ali em Bela Vista. Certo. Pá, comprou gado e não sei o que, e foram lá e montaram o planejamento lá do confinamento, do ciclo completo, não sei o que, e no final lá ia ganhar lá, sei lá, 30% da operação. Aí ele olhou assim e falou assim, nossa, mas dá só isso de lucro? Isso aqui é um show que eu faço em 2 horas, ali que meus meninos sobem lá no palco lá, eu ganho o dobro disso aqui. Aí que ele viu, onde é que eu tô colocando meu dinheiro? Cara, mas não dá para comparar os negócios, né? Cada negócio no seu quadrado. Dentro da pecuária essa é a realidade, dentro do show é outra realidade, né? E falta muito essa clareza do plano de voo, né? Igual o Rodrigo Albuquerque fala, né? Você tá no ponto A, você tem que ir pro ponto B. Quanto de gasolina você vai gastar? Qual aeroporto você vai pousar? Quantas pessoas vão carregar? Qual que é o peso da aeronave? Tudo, né? Exato. Essa clareza é conhecer do negócio, é saber responder essas perguntas, né? Então é perfeito. E realmente é difícil você comparar, né, negócios diferentes. O que a gente recomenda nesse caso é compara você com você mesmo. Boa. Então qual o resultado que você teve em 2025 e qual que é o resultado que você quer ter em 2026? Então, porque a questão da comparação ela é complexa. E eu estava hoje almoçando com um psicólogo, e ele comentando, eu não sabia disso, ele comentando que o Brasil está no topo do ranking de turnover e no topo do ranking de depressão de pessoas jovens. Burnout. Ansiedade, ele também falou, eu não sabia disso. Eu perguntando para ele os porquês disso, e ele comentando que, em partes, né, é falta de educação, mas que a questão da comparação hoje nas redes sociais, ela traz essa ansiedade para as pessoas. E aí, então assim, no negócio, se a gente também for ficar comparando, daqui a pouco você vai ter um eterno frustrado. Agora, se você comparar com você mesmo, opa, isso já é uma boa referência para você melhorar, porque, poxa, você não quer ser de hoje para amanhã o melhor do estado. Mas se você for melhor do que você mesmo, aquele 1%, né, que o pessoal fala todo dia, cara, no final de um ano você está quanto melhor? 400% melhor. Exatamente. Então, o que a gente sempre fala nesse caso? Vamos comparar você ontem, 2025, 2024, vamos construir essa retrospectiva e vamos olhar para trás para saber qual que é o nosso resultado médio. E vamos melhorar um pouquinho aqui em 2026, vamos melhorar um pouquinho em 2027, e assim sucessivamente. Com 5, 10 anos, se a gente for consistente, se a gente tiver escolhido o caminho correto e se a gente tiver capacidade de executar as tarefas que são necessárias para percorrer esse caminho e ter êxito, eu garanto, com 5, 10 anos, a fazenda está transformada. Show de bola. Aulas, moçada. Aulas. Esse podcast aí foi aulas. André, muito obrigado aí, cara, pelo seu tempo. Eu que agradeço, foi ótimo. Acho que foi um papo muito enriquecedor, né? Abrimos vários leques aqui. Foi meio que uma terapia com uma parte de gestão, né? Foi muito legal.
E queria que você deixasse, por gentileza, aí suas considerações, o seu Instagram, seu site, seu contato, para Legal, contratar lá. legal. Ótimo. Bom, de Instagram a gente hoje tem o @precisão agroconsultoria, né? A gente fala de forma mais técnica sobre conteúdos relativos à gestão. Tem o meu pessoal, Monteiro Ferro, eu acabo postando algumas coisas mais pro lado pessoal, né? De vivência de fazenda também, então é uma outra fonte de informação bacana. Tem site, Precisão, isso, enfim. Aí dá no Google lá que vocês encontram, A né? gente vai colocar aqui também na descrição do vídeo, aqui vocês estão vendo aí no vídeo aí. E aí, cara, a outra coisa que você pediu foi a consideração, né? Isso, dá um Bom, recado para a turma aí. Consideração, o que a gente falou aqui, se for para resumir, né? Produtividade não ganha jogo. Produtividade não ganha jogo, então, por favor, se preocupem sim com a produtividade da fazenda, mas olhem sempre para o placar, e quando eu falo esse placar, a geração de caixa tem que ser positiva, tem que estar dando dinheiro para girar o negócio, pelo menos, senão não resolve, né? E olhem mais para o negócio de vocês, não só do ponto de vista produtivo, mas do ponto de vista como gestor, do ponto de vista financeiro, né? Se fazendo as perguntas que incomodam, quanto que eu estou ganhando, ou quanto que eu estou perdendo, onde é que eu estou ganhando, onde é que eu estou perdendo, que eu tenho certeza absoluta que essas respostas vão ser de grande valia para que vocês consigam melhorar 1% a cada dia, 10% a cada ano, enfim. Eu tenho certeza que isso vai ser muito positivo para conseguirem alcançar os objetivos de cada um. Show de bola, moçada. Então segue lá, Precisão Agroconsultoria, que você vai ter aí um leque de informações sobre o trabalho do Dr. André aí para atender melhor sua propriedade rural. Meu amigo, minha amiga, você que chegou aqui até o final desse episódio, está na hora de você pagar a gente. Aqui, ó, inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e esparrama no mundo. Que coisa boa, nós temos que esparramar. Quer saber de tudo que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo? Acesse nosso portal de notícias, agro2.com.br. E ó, mais de 400 episódios aqui na galeria do canal. Pode maratonar aí à vontade. Fechou? Bora pro próximo.